Bem, vamos começando aqui. Para quem não me conhece, fazer uma breve apresentação aqui. Meu nome é Elson Araújo Capeto, sou professor de Direito do Consumidor da Faculdade Unifaat, aqui em Atibaia, na minha cidade. Sou procurador público, né? Atuo na procuradoria também na área de relações de consumo. E dou aula também em pós-graduação, enfim, é uma área que me agrada bastante. Falar de direito do consumidor é uma área, um assunto que me agrada muito, né? E falar de direito do consumidor para a OAB e no mês do advogado ainda é melhor, né? Estamos no mês de agosto de 2021 e é o mês que se comemora aí o início dos cursos de direito no Brasil. Então, essas datas de agosto são realmente muito importantes para a advocacia, especialmente para mim, né, que sou um apaixonado pelo direito. Bom, eu já falei com vocês aqui pela OAB sobre alguns outros temas. E a gente separou para falar hoje sobre acidentes de consumo, né? Óbvio que, como qualquer outro tema do direito do consumidor, é um tema que às vezes é um pouco maltratado, é aplicado no direito, ou seja, é aplicado na ordem científica, técnica, às vezes conhecimentos que saíram lá do dia a dia, do coloquial, do leigo, né? Porque direito do consumidor, todo mundo quer saber um pouco, né? Outras áreas acabam invadindo, você tem direito disso, tem garantia daquilo e tal, e acabam utilizando o direito de uma forma muito coloquial e que se afasta bastante da leitura técnica da lei. Então, o que a gente busca hoje aqui, como buscamos nas outras palestras que nós fizemos aqui, nos outros bate-papos que nós tivemos aqui, mostrar a questão técnica mesmo. Eu costumo brincar e falar que se bastasse saber ler para trabalhar com direito, uma recadinha do ensino fundamental já saía com o diploma com a carteira do advogado, né? Aprendeu a ler, já leu o código, só que não é assim, né? Você precisar de 5 anos aí de uma faculdade de direito, que é uma faculdade bastante complexa, inclusive, né? Depois ainda tem que se submeter a uma prova bastante rigorosa para poder advogar, é um sinal de que a coisa não é tão simples, né? Então, a leitura simples não basta. E no acidente de consumo, mesmo para aqueles que militam com direito, que já têm alguma expertise no direito, ainda que sejam da área do direito civil, a gente vai ver que tem uma série vamos dizer assim, de pegadas, né, de atalhos que acabam atrapalhando o trabalho do advogado e do operador do direito, porque os juízes também se atrapalham com isso, os promotores também, os agentes técnicos das ordens administrativas, né, de PROCONs, DECONs, CONDECONs, e por aí vai, né? Então, hoje a gente vai tentar esclarecer alguma coisa no que tange acidente de consumo. Legal. Acidente de consumo. Acidente de consumo é como se fosse um apelido, né? Uma denominação que se dá a uma espécie de responsabilidade civil, uma espécie, porque tem outras ali no Código do Consumidor, mas uma espécie de responsabilidade civil tratada pelo direito do consumidor. Aliás, tratada com detalhes no direito do consumidor, né? É o acidente de consumo. Você vai ler, identificar esse termo no Código do Consumidor? Acidente de consumo? Não, né? Lá no Código do Consumidor, a lei trata disso como fato do produto ou fato do serviço, né? Mas ainda antes dela começar a falar do acidente de consumo, ela já dá um norte de como que ela vai se deparar, aliás, como que ela vai tratar quaisquer questões que envolvam riscos à saúde, à segurança, à vida, né, do consumidor. E ela já dá esse tom ali pelo artigo 6º, né, quando ela fala que o primeiro direito básico do consumidor, ela já fala que é o primeiro direito básico do consumidor é o direito à saúde, à segurança e por aí vai. O artigo 6º, inciso 1º, já mostra, fala assim, olha, aqui, né,
o direito básico do consumidor principal é a saúde e a segurança do consumidor. E numa ordem, inclusive, que a gente entende como uma ordem de preferência, ela vai seguindo, né, os direitos básicos do mais importante do inciso 1 para os demais. Não que os demais não sejam importantes, mas existe sim uma ordem de preferência, existe sim uma preocupação do direito do consumidor com a segurança do consumidor. E olha, eu vou frisar isso, é a segurança do consumidor, né, não do patrimônio do consumidor, né? Qual a relevância disso? Vocês vão ver já já, né? Por quê? Porque segue o código falando, a lei 8.078 de 90, falando lá no artigo 10, né, da importância da segurança, e ela vai chegar num ponto, a lei vai chegar num ponto que ela vai dizer o seguinte, olha, o fornecedor, ele sempre vai ter que atentar para essas questões de segurança do consumidor, sempre, né? E quando ele fala sempre, ele está dizendo o seguinte, olha, qualquer conhecimento que o fornecedor tenha, ainda que posterior à colocação do produto no mercado, ele vai ter que, de alguma maneira, comunicar ao consumidor, e comunicar bem, com clareza, com facilidade, realmente acessar o consumidor. Então, isso é muito comum, e vocês já viram, com certeza, os recalls das empresas automobilísticas, né? Então, pedem para trocar agora, recentemente, né? Em 2021 está um recall da Chevrolet, do Corsa, e de mais alguns carros da Chevrolet, não me recordo exatamente quais são, Corsa Sedan, alguma coisa assim, Classic, né? Sobre uma peça de freio, né? E eu até, num dos bate-papos que nós tivemos aqui recentemente, um colega me mandou uma mensagem, um colega muito querido, me mandou uma mensagem falando assim, olha, eu vou receber o certificado da palestra de consumidor e da de mecânico também, né? Porque eu falei tanto de problema de carro que o cara falou, aprendi sobre óleo, sobre freio, sobre pneu, enfim. É que a gente acaba buscando exemplos que são os mais corriqueiros nas ações, na jurisprudência, enfim, né, para tentar esclarecer um pouco mais. Mas, enfim, voltando a essa questão aqui, o artigo 10, ele usa essa expressão que dá ensejo aí ao que a gente chama aí de recall. E o recall desses carros que a gente vê aí frequentemente, às vezes remontam lá a 10, 15 anos atrás, né? Então, eles vão se referir a defeitos, a falhas de produtos que foram colocados no mercado há 10 ou 15 anos lá atrás, para vocês terem uma ideia, né, da preocupação que o código tem com a saúde e a segurança do consumidor. Legal, então, isso aí é a maior preocupação do CDC. Legal, então, daqui para frente, a gente vai começar a ler os dispositivos sempre pensando nisso, né? Pensando em qual é a busca da proteção. E, óbvio, né, pensando também nos elementos jurídicos aí das espécies ou institutos jurídicos que a gente vai trabalhar. Acidente de consumo é um instituto jurídico, que a gente vai ver agora, da responsabilidade civil. E a responsabilidade civil tem os elementos próprios dela, né? Todo mundo conhece aí os elementos da responsabilidade civil. O ato, nexo causal e dano, né? Então, o ato que a gente pode chamar de ato ilícito, a conduta ilícita, o nexo causal dessa conduta ilícita com o dano, né? E a demonstração do dano. Isso vai gerar a responsabilidade civil, ou seja, vai identificar quem responde pelo dano, né? Isso é a responsabilidade civil. Quem responde pelo dano. E aí depois, óbvio, existem desdobramentos disso, que vão lá para o direito obrigacional, que é um outro instituto do direito, que é a questão de quem paga, né? Então, nem sempre o responsável pelo dano é o pagador, porque pode o responsável pelo dano ser um motorista que tem um seguro, né? E quem vai pagar é a seguradora, enfim. Mas aí é uma outra questão que a gente não vai falar dela agora, até porque a gente tem muito pouco tempo para o nosso bate-papo. Bom, então a gente viu, acidente de consumo é um tema de direito do consumidor, acidente de consumo é um tema que está lá, que é de muita importância para o código, e acidente de consumo é um tema que está envolvido com o que todo mundo já conhece, que é um instituto do direito, que é a responsabilidade civil. Legal, legal, tranquilo, né? E aqui está fácil, né? E vamos tentar desmembrar o que é o acidente de consumo para a gente verificar o que a gente pode usar isso numa defesa ou mesmo numa ação, né, de maneira técnica e adequada. Então, a primeira coisa é o seguinte,
O que é o ato ilícito? O que é essa conduta que gerou, que teve um nexo causal com o dano? Né? No acidente de consumo, essa conduta é chamada a conduta de produção do bem ou do serviço com vício. Né? Então, a gente já vai identificar o seguinte, por que vai se dar um acidente de consumo? Por conta de um produto, um serviço viciado, feito com falha. Né? Esse produto feito com falha, ele pode gerar duas consequências. Uma é o tema que a gente está estudando, acidente de consumo. E qual que é o outro? Pode gerar outra consequência? Pode sim. Pode gerar uma mera inadequação do produto. Vou dar um exemplo. Vamos lá nos carros de novo. Vamos falar de mecânico, né? Que fica muito mais fácil, né? Porque todo mundo entende minimamente disso. Você comprou um carro zero. No dia que você comprou, você foi lá, estacionou na tua garagem, maravilha, tá lindo o carro e tal. Dia seguinte, você vai sair, pisa no freio, liga o carro, a hora que você pisa no freio, antes de sair, você percebe que o pedal do freio vai até o fundo, né? Opa, tem alguma coisa errada. Você vai dar uma olhadinha, você vê que tem uma poça de óleo embaixo do carro, você fala, putz, o óleo do freio vazou, o carro está sem freio, né? O que você faz? Comprou ontem o carro, você vai chamar a concessionária e falar, não vou sair com o carro sem freio, quero que vocês venham aqui e resolvam isso aqui para mim. Né? Garantia legal. Vocês têm a obrigação de me dar um produto adequado ao fim que se destina. E um produto com freio funcionando, tem que ser um produto adequado. Ok. Teve acidente? Não. Alguém se machucou? Não. Isso é responsabilidade civil? Tem dano? Ou isso é uma mera obrigação? A concessionária tem que ir lá e arrumar. Né? E responder, ir lá buscar, pegar o carro, devolver, enfim, se for o caso, dar um carro reserva, enfim. Não vamos entrar nessa seara que fez parte de um outro bate-papo que nós tivemos aí no mês de julho. Né? Hoje, a gente quer saber da outra situação. Então, a primeira situação, freio não funcionou, enfim, consegui resolver, não tive problema nenhum. Não tive danos. Logo, tema, obrigação de reparar o defeito ali, a falha, né? E a gente vai morrer aí na questão obrigacional, garantia legal. Tem um prazo para reclamar, eles têm um prazo para corrigir, a gente já viu isso aí lá. E a outra situação? A outra situação é que você pegou o carro, não percebeu que estava sem freio, saiu, a hora que você foi sair da tua garagem, tua rua era uma rua descida, o freio já não funcionou, o farol estava fechado lá embaixo, você bateu na traseira de um carro. Opa, teve dano. Que tipo de dano? Bom, pelo que eu narrei até agora, um dano patrimonial. Bateu na traseira de um carro, danificou o patrimônio. Dano patrimonial ainda não é o acidente de consumo. O que é o acidente de consumo? Esse acidente gerou um dano físico no consumidor. Né? O dano físico ao consumidor, esse é o acidente de consumo. Esse é o acidente de consumo. Por quê? Porque gerou um dano físico ao consumidor. Né? E aí, o tratamento que o CDC dá é um tratamento bem mais rigoroso. Bem mais rigoroso. Então, vamos lá. Então, perceberam? A gente vai falar de acidente de consumo, que é não o vício por si só. Comprei uma garrafa de Coca-Cola e tinha um caco de vidro. Tá, devolve, né? Não é acidente de consumo. Comprei uma garrafa de Coca-Cola, que eu fui tomar, vi o caco de vidro e cuspi fora. Devolve, não é acidente de consumo. Agora, engoliu o caco de vidro, poxa, machucou, tal, acidente de consumo. Tá? Legal. O acidente de consumo, como eu já disse, é responsabilidade civil. E no direito do consumidor ele tem um tratamento especial. Né? Esse tratamento especial, ele começa a partir da identificação de quem é que responde. Né? E aí já começa o primeiro probleminha. Né? E aí, quem que é o cara que responde pelo acidente de consumo? A lei, ela é bastante clara. Eu vou tentar colocar aqui para a gente ver, mas a lei é bastante clara. Vamos ver se está aqui. Deixa eu ver se é esse. Não. Está aqui. A lei é bastante clara e a gente percebe essa clareza com uma comparação. O artigo 12 é o artigo que começa a falar do acidente de consumo. Né? E olha a diferença da dicção do artigo 12, que fala do acidente de consumo, que identifica quem é o responsável pelo acidente de consumo, para o artigo 18, que fala lá de garantia legal, que a gente já viu em outro dia aqui, em outro encontro nosso. O artigo 12 fala o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro, o importador
respondem, independente da existência de culpa, a um outro elemento aqui da responsabilidade civil, pela reparação de danos a outro elemento da responsabilidade civil, e por aí vai. Olha o que o artigo 18 fala, que é a garantia legal. Os fornecedores respondem solidariamente. Ó, então, aqui, artigo 18, eu estou falando de garantia legal, obrigação, direito obrigacional. Lá no artigo 12, eu estou falando de responsabilidade civil, né? Tem danos, tem nexo causal, culpa e tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, o artigo 12 não fala em solidariedade. Cuidado, né? Não tem solidariedade aqui. Não tem. Né? A solidariedade no acidente de consumo não é regra, é exceção. Né? Então, a gente ouve muito isso, na relação de consumo, a responsabilidade é solidária. Primeiro que não existe esse termo, responsabilidade solidária. A obrigação que é solidária. A responsabilidade ela pode ser objetiva, subjetiva e até a objetiva temperada. Mas não é solidária. Por quê? A solidariedade é uma característica de obrigação. A obrigação pode ser subsidiária, solidária ou pessoal. Né? E a responsabilidade aqui não tem essa característica, porque a lei não estabelece isso como regra, e a regra está aqui no artigo 12, está no artigo 14. Tá? E a gente também percebe que não há solidariedade, porque a lei ela reforça ainda no artigo 13, que ela vem e fala o seguinte, quer ver? Olha o que o artigo 13 fala. O artigo 13 lá fala o seguinte, que o comerciante, né, deixa eu chegar aqui no 13 para vocês conseguirem ver pela tela aí, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando, ou seja, em quais hipóteses que o comerciante é responsável pelo acidente de consumo. Aí ele vai falar, primeira hipótese, quando os caras lá do artigo 12 e do 14 também, não puderem ser identificados. Eu não sei quem é o fabricante, não sei quem é o construtor, não sei quem é o produtor, não sei quem é o importador, não sei quem é. Né? Aí eu vou atrás de quem me vendeu, o comerciante. Só nessa situação. Né? Fora dessa situação, não. A outra, que é muito parecida com essa, é a seguinte, quando o produto não tiver identificação clara, ou seja, não é que não tem identificação, tem, mas tem um desenhinho, não dá para saber quem é o fabricante que está por trás daquele desenho. Né? Então, a falta de identificação clara também imputa a responsabilidade para o comerciante, é uma exceção. Né? E, por fim, que nem precisaria estar aqui, diz o seguinte, quando o próprio comerciante causou o problema. Né? Então, no caso de produto perecível, você comprou lá uma peça de carne, sei lá, da Sadia, e o supermercado guarda aquele produto fora de geladeira. Né? Ora, carne tem que guardar na geladeira com uma temperatura adequada, inclusive, e tal. E aí o mercado guarda, sei lá, numa prateleira. Né? Fez isso, não conservou adequadamente um produto perecível, óbvio que nesse caso é ele que vai responder, por quê? Porque a Sadia não colocou um produto no mercado com vício, não foi ela que colocou um produto com falha, não foi ela que gerou o dano, quem gerou o dano por conta do produto ser perecível foi o comerciante. Então, gente, fica bem claro aqui que não há solidariedade, tá? Existe uma exceção, né, que é a mesma aqui do artigo 13, inciso 3º, que fala o seguinte, é o artigo 7º do Código do Consumidor, que fala o seguinte, se mais de um fornecedor concorreu para causar o dano, ou seja, um é o fornecedor que faz o corte da carne, a produção da carne, o outro é o que faz a embalagem, e a embalagem não estava bem limpa e houve uma concorrência, né, esses dois vão responder pelo dano, não é o comerciante. O comerciante responde só se ele conservar inadequadamente o produto. Sacaram? Então, não tem solidariedade. Ó, uma ótima defesa para o teu cliente aí, se teu cliente for um comerciante, ou, enfim, um revendedor, e um acidente de consumo estiver imputando a ele aí uma responsabilidade sobre um produto que ele simplesmente comprou e revendeu. Né? Legal. Então, a gente identificou aqui que quem vai responder, quem é o responsável pelo dano causado por um acidente de consumo, é quem? É o fabricante do produto, é o produtor, é o importador, não é o comerciante, não é o revendedor, não é o distribuidor. Tá? Tem isso muito claro lá no CDC, por conta da dicção do artigo 12, do artigo 13 e do artigo 14. Tá? Pois bem, só que aí vem um detalhe, o artigo 12 e o artigo 14 fala independente da demonstração de culpa. Independente da demonstração de culpa.
E aí a gente ouve lá fora, não se prova a culpa, não precisa provar nada no direito do consumidor. O consumidor não precisa provar nada. Não é isso. Não. Tem que provar sim. O consumidor tem que provar tudo. Né? O que o artigo 12 fala é que ele não precisa provar a culpa. Mas, mais para frente um pouco, eu vou acelerar um pouquinho para a gente conseguir terminar no tempo certo, mais para frente um pouco, o artigo 15 e seguintes, ele vai falar o seguinte, olha, o fornecedor não vai responder quando ele comprovar culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro. Né? Ora, culpa é um tema que pode ser discutido dentro de uma relação de consumo num caso de acidente de consumo. Então, o consumidor não precisa provar de cara, mas pode acontecer dele ter que produzir prova sobre isso. Né? Porque vem o fabricante e faz uma prova de culpa exclusiva do consumidor. Aí talvez o consumidor tenha que rebater essa prova de culpa exclusiva dele. Enfim, isso é uma coisa para tomar cuidado. É igualzinho lá no direito administrativo. Por quê? Porque a responsabilidade civil na relação de consumo pelo acidente de consumo é uma responsabilidade civil independente de demonstração inicial de culpa. Mas é possível discutir culpa no meio do caminho. Outra coisa, você tem que provar, você consumidor vai ter que provar o dano. Você não pode falar assim, inverto o ônus da prova. O fornecedor que vai provar o dano que eu sofri. Cara, não tem como fazer isso. Você vai ter que provar que você foi para o hospital depois do acidente de carro que você sofreu por conta da falha no freio, que o acidente foi por conta da falha no freio, que o freio não funcionou. Né? Enfim, tudo isso você tem que demonstrar. Mas é possível pedir a inversão do ônus da prova? Sim, é possível, mas a gente sabe que a inversão do ônus da prova, lá do artigo 6º, inciso 8º, não é regra. O juiz vai precisar decidir se inverte ou não. Fala lá, segundo critério, a critério do juiz, segundo as regras de experiência ordinária, ou seja, cuidado com isso, cuidado. E óbvio, se você está pelo fornecedor, atente para isso, né? Porque o consumidor precisa provar o dano, precisa provar que o dano que ele sofreu foi por conta do acidente e que o acidente se deu por um vício, que, aliás, no direito do consumidor, vício que gera dano muda de nome, né? Você vai ver pelo artigo 12, pelo artigo 14, vício que gera dano passa a ser chamado de defeito. Então, o mesmo vício, aquela falha no freio, quando a falha no freio estava ali parado na garagem e identificou-se o problema ali na garagem, aquilo chama vício. E o vício corresponde à garantia legal. Se o vício foi gerador de um acidente que causou dano ao consumidor, ele passa a ser chamado de defeito, né? E é o ato que acaba produzindo o acidente de consumo. Então, garantia legal, direito obrigacional, acidente de consumo, responsabilidade civil especial do direito do consumidor. Especial por quê? Porque é objetiva, conforme a previsão legal, não é solidária, porque não tem previsão legal de solidariedade como regra, sim, como exceção em alguns casos, né? E a responsabilidade civil ali do direito do consumidor tem outros tratamentos que o próprio CDC ainda fala que a gente vai ver já já. Então, falei que é acidente de consumo, falei que é responsabilidade civil objetiva, mas a objetividade está só na questão da culpa ou não, ou seja, da culpa inicial, da demonstração inicial da culpa, tem que provar dano, tem que provar nexo causal, tem que provar uma série de coisas. Né? E a gente vai ver agora mais um ponto, que é um ponto importante, que é a questão de quem que pode ser vítima de um acidente de consumo. E, em princípio, você fala assim, o consumidor. Não, né? O consumidor pode, claro, mas não é só o consumidor. O sujeito que não é consumidor, aquele cara que nunca comprou um carro, por exemplo, na vida, né? Mas por conta desse falta de freio, ele foi atropelado. Porque ele estava lá atravessando a faixa de pedestre, o cara tinha um carro parado na faixa de pedestre, veio o outro sem freio, bateu na traseira e ele foi atropelado por isso. Esse cara que nunca teve um carro, que nunca comprou, que nunca vai querer comprar um carro na vida, não é, portanto, consumidor, porque não dá para saber se ele é destinatário final ou não, né? Ele não é consumidor, ele vai ter uma equiparação legal para conseguir utilizar o CDC para ser indenizado por um acidente de consumo. Né? Então, percebe? Quem que é vítima do acidente de consumo? Pode ser o consumidor, aquele que comprou o carro, bateu na traseira e se machucou, mas pode ser um terceiro também. Né?
Pode ser um terceiro também, e esse terceiro vai se valer da responsabilidade civil por acidente de consumo com base no CDC, né? Com todas essas regrinhas que eu estou falando, tá? Então, ó, o cara da faixa de pedestre que foi atropelado, ele pode entrar com uma ação contra, imagina que o carro ali que deu problema seja um carro da Chevrolet, ele pode entrar com uma ação contra a Chevrolet. Cara, eu nunca comprei um Chevrolet, mas você vai poder sim ser equiparado a consumidor da Chevrolet para pedir uma indenização. Por quê? Porque a Chevrolet fez um carro que tinha um problema de freio e esse problema de freio gerou um dano a você. Olha que coisa linda. Gente, isso é lindo. O direito é maravilhoso, né? Bom, então, já vimos aí, ó, quem que responde? É só o cara que fabricou, produziu, tal, não é todo mundo, não há solidariedade. Tem que identificar o defeito do produto, não é uma relação direta com o produto, tem que ter um defeito do produto, tem que provar nexo causal, tem que provar dano. Quem é vítima disso não é só o consumidor, pode ser o consumidor ou pode ser terceiro, né? O cara foi atropelado por um ônibus, nunca andou de ônibus. Relação de consumo com a empresa de ônibus, né? Vai utilizar aqui das regras de acidente de consumo. Tá. E para caminhar para o final, né? A gente tem mais um ponto aqui que é o seguinte: qual que é o prazo para entrar com essa ação? Eu vi as maiores barbaridades com relação a isso. Prazo para deduzir uma pretensão em juízo é simples, não tem segredo. Você não tem, é uma regra mundial, é uma regra geral em todos os tipos de direito, direito penal, direito civil, qualquer direito, a dedução da pretensão, contra ela, aliás, contra a dedução da pretensão, corre um prazo prescricional. E como que eu sei qual é o prazo prescricional? Bom, se tiver lei especial tratando daquele prazo prescricional específico, é aquele prazo. Se não tiver, vai lá para o Código Civil, lá para o Código de Direito Material, né? No caso da relação privada, civil, no caso de relação penal pública, o direito penal. Vai lá, artigo 205, 206 e acha lá qual é a pretensão. Os prazos prescricionais estão lá. Agora, acidente de consumo tem previsão especial. 5 anos. Cara, você não usa esse prazo de 5 anos para analogia para nada nesse código. Nada. Não tem analogia de prazo prescricional. Não existe isso. É um absurdo, absurdo fazer analogia para aplicar esse prazo prescricional aqui. É absurdo, né? Se não é acidente de consumo, não aplica os 5 anos. Simples assim. Né? Não é acidente de consumo? Vai lá no Código Civil e procura ver o que é. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque tem doutrina que fala que esse prazo de 5 anos se aplica para você discutir garantia legal, enfim, que é uma grande bobagem. E tem mais um detalhe que eu acho que é importante a gente identificar aqui para vocês, que é o seguinte, ó, imagina que a falha desse freio do carro, do exemplo que eu dei lá no começo, gerou um acidente com aquele carro, mas não foi um acidente que envolveu uma pessoa, né? Então, aquele carro, por conta do freio, ele acabou descendo a garagem, batendo no portão, amassando o portão e amassando o carro, né? Veja, não machucou ninguém, né? Então, há um entendimento, eu confesso que existem outros entendimentos nesse sentido, mas que são entendimentos que não têm um ponto de partida técnico, especialmente um ponto de partida nessa interpretação que a lei impõe, a proteção que ela dá à vida, né? E à saúde, enfim. Então, esse acidente que o carro bateu, quebrou o farol, amassou o portão, é uma responsabilidade civil comum. O Código do Consumidor não tratou dela. Ele não tratou. Isso não é acidente de consumo, né? Isso é um vício que gerou um dano, né? O vício que gerou um dano, inclusive, o artigo 18 fala isso, né? Fala, olha, o vício você vai tratar como garantia legal, né? Isso não te prejudica você ainda pedir reparação civil dos danos que você teve, né? E é o caso aqui. Essa reparação civil do carro que só bateu no portão, bateu no muro, enfim, estragou, ficou feio, ou alguma coisa, algum produto que tenha um vício que tenha danificado o patrimônio do consumidor, vai implicar a dedução de uma pretensão de responsabilidade civil comum. É o Código Civil que resolve isso, né? E, ordinariamente, o prazo é de 3 anos, não é o prazo de 5. O prazo de 5, eu vou até abrir aqui para finalizar, né? O prazo de 5 está no artigo 27, né? E o artigo 27 quase que grita que esse prazo de 25 só cabe para acidente de consumo. Ele quase que grita isso, porque ele fala 3 vezes, ele fala assim, ó,
prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados pelo fato do produto, que é acidente de consumo, né? Ou pelo fato do serviço. Aí ele fala, previsto na seção 2. Por quê? Porque na seção 3 é outra coisa. Vício do produto é outro tratamento, né? Iniciando a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, o artigo 27 ele deixa bem claro que esse prazo de 5 anos é específico para acidente de consumo. E é óbvio que a teoria do direito civil, do direito privado, quando fala aliás, direito privado principalmente, fala que o prazo prescricional você aplica ou a lei específica ou as previsões do 206, ou se não tiver, vai para a regra geral 205, que o prazo fica lá de 10 anos. Bom, tem uma série de outras coisas que eu gostaria de falar para vocês e firmar um pouco mais aqui, mas trocando em miúdos, a gente queria conversar com vocês hoje sobre acidente de consumo, que é responsabilidade civil, mas é uma responsabilidade civil especial, não é a padrão do Código Civil, por quê? Porque ela envolve a saúde e a segurança e a vida do consumidor. Essa responsabilidade civil é objetiva porque não precisa inicialmente uma demonstração de culpa, em que pese poder ser discutido no processo, né? Essa responsabilidade civil, ela é pessoal do fabricante, do produtor, do fornecedor, ela não envolve a cadeia de fornecimento como distribuidores e comerciantes como regra, é uma exceção os distribuidores participarem dessa responsabilização civil, né? E por isso não há previsão de solidariedade, né? A única previsão de solidariedade que há na lei é de quando mais de um desses produtores, fabricantes, participarem da causação do dano, e aí eles vão responder solidariamente, mas só os que participaram. Porque se eu tenho uma cadeia de 10 fornecedores, um fabricante, um embalador, um distribuidor, um atacadista e um comerciante, eu vou ter que identificar dessa cadeia quem que participou da causação do dano. Se só 2 participaram, os outros 3 não respondem, né? Então, fechando isso, o prazo é de 5 anos, quando for acidente de consumo. Quando os danos não forem danos pessoais ao consumidor, o prazo é de 3 anos, né? E, por fim, até para espancar de dúvidas, olha, como eu falei que o defeito, que é o que gera o acidente de consumo, se ele não gerou um dano ao consumidor, ele vai continuar sendo chamado de vício e vai continuar tendo tratamento de vício, que é o quê? Prazo decadencial para reclamar, para reparar aquele vício e tudo mais. Então, só para fechar, quando houver um acidente de consumo e o meu pedido for exclusivamente de indenização pelo acidente de consumo, eu não preciso, óbvio, fazer a reclamação. Eu tenho prazo de 5 anos para entrar direto com a ação, porque o que eu vou pedir é meramente a indenização por aquilo ali. Mas se eu também quero uma reparação, uma troca do produto e tal, eu preciso também fazer a reclamação, porque aí eu vou fazer 2 tipos de pedidos diferentes, pedido de pretensão, que é pedido que decorre da pretensão de indenização e pedido que decorre de um direito obrigacional, obrigação de entregar um produto adequado. Legal, gente? Bom, sei que é bastante corrido, mas espero ter esclarecido alguma coisa para vocês aí. Fico à disposição, como eu sempre falo aqui no final, nas minhas redes sociais e no meu e-mail, elson@araújocapeto.com.br, e fico muito feliz de receber perguntas, bate-papos com vocês aí, para a gente evoluir, que é o caminho da vida do ser humano, sempre evoluindo, falando ou ouvindo, mas a gente está sempre evoluindo. Obrigado por tudo aí, obrigado pela atenção, espero que eu volte aqui falar com vocês outras vezes. Até mais.